Boa tarde, boa tarde, nossos amigos. Vamos para mais uma reflexão, mais uma gravação dessa semana, com o título Cacos de Lenha. O texto bíblico é Ruth 2:20 na tradução A Mensagem. Muito bem, cacos de lenha. Agora que a temperatura está mais fria no ano, estamos fazendo fogo no fogão a lenha 2 vezes por dia. Tem vezes que esqueço de verificar se tem lenha ainda no fogo, se tem lenha suficiente. Quando me dou conta, está quase se acabando. Aí mexo com o ferro, as brasas e coloco pequenos cacos de lenha. Esses são pequenas lascas que foram se quebrando durante o processo de lascar os cepos de lenha. Lascar lenha eu mesmo lasco. Sempre ajunto esses cacos de lenha e nesses reinícios de fogo eles são especiais. São mais finos, irregulares e acabam sendo ideais para recomeçar um fogo. Já me aconteceu de eu achar que não tinha valor, eu, Augusto, não tinha valor, pois não estava caminhando da forma que agrada a Deus. Na verdade, buscava viver um estilo de vida distante da vontade de Deus. Mas chegou um tempo em que fui obrigado a aceitar que aquele estilo de vida tinha de mudar, não ia me levar aonde eu tanto esperava, que é um dia estar com o Senhor por toda a eternidade. Então eu percebi que eu tive de mudar e aquele caco de estilo de vida que eu estava vivendo não servia. Eu tive realmente de mudar, tomar essa decisão de mudar o estilo de vida. Na leitura da Bíblia em um ano, chegamos quase no final de Atos. Voltamos aos Salmos e passamos por Ruth. É impressionante vermos as dificuldades de Noemi e de sua nora Ruth. A sogra até já havia passado para o lado dos desanimados. Noemi já havia passado para o lado dos desanimados, dos acusadores da falta de cuidado e amparo de Deus. Em alguns momentos de nossa vida, nossa peregrinação, também passamos por essa frustração ou por várias frustrações e acabamos tendo esses sentimentos enganosos, são sentimentos enganosos. Pior é quando passamos para o lado do vitimismo e daqueles que acreditam que não tem valor para a sua existência. Eu já vivi isso. Permitem que em seu pensamento venha ideias como sou um caco mesmo, não tenho valor, ninguém gosta de mim, até Deus me abandonou, nada dá certo em minha vida. Eu já passei por tudo isso. Normalmente nesse período não conseguimos ver a ação constante de Deus por detrás de sua criação. A natureza bela e viva, cheia de cores, flores, parece mais de um concreto, fria e cinzenta. É o caminho da depressão. Lendo, refletindo e meditando cuidadosamente no livro de Ruth, é possível identificarmos esse comportamento em Noemi, a sogra de Ruth. Ela assumiu o papel de uma mulher negativa e amarga. Até pediu para ser chamada pelas amigas de amarga. Vejam só. No texto de introdução ao livro de Ruth, vemos Deus utilizando de uma pessoa que nem ligação tinha com ele, para mostrar o quanto ele a ama e considera cada pessoa, independentemente de seu passado. Ele nos aceita como somos, mas como nos ama por demais, faz de tudo para mudar nosso presente e nosso futuro. Nosso estilo de vida precisa ser mudado. Para isso, ele me convida você a andarmos com ele, a sermos seus amigos. Nosso passado não tem como nós apagarmos quem nós éramos. E serve de memória para não esquecermos que a vida sem relacionamento com Deus não tem sentido. É um vazio, uma farsa. No texto de hoje, vamos destacar Ruth 2:20, o qual diz o seguinte: Noemi disse à sua nora:
o Eterno o abençoe. Afinal, Deus ainda não nos abandonou. Ele nos ama, tanto na hora difícil quanto nos bons momentos. Noemi prosseguiu: Rute, aquele homem é nosso parente. Ele é um de nossos resgatadores. Nessa parte, Noemi sai do vitimismo e assume seu papel de mulher mais experiente. Alguém que já caminhou com Deus e sabe como ele atua nos bastidores. O fato de Boaz ter se agradado de Ruth mudou radicalmente o pensamento e as atitudes da sogra, de Noemi. Antes amarga, agora esperançosa. Ao focarmos nosso valor nas circunstâncias difíceis que estejamos passando, corremos o risco de nos sentirmos um caco, sem valor, sem esperança. O ideal é continuarmos olhando e esperando em Deus, o Senhor, pois as circunstâncias difíceis um dia irão passar. Vemos essa atitude em Jesus, mesmo sofrendo na cruz, continuou a confiar totalmente no agir de Deus. Paulo também nos mostra essa atitude de confiar, mesmo em meio a muitas adversidades. É por isso que o relacionamento com Deus faz toda a diferença, meu querido. Tanto em momentos bons, como nas circunstâncias difíceis. E elas vão aparecer no decorrer da nossa vida. Então, o Senhor olha para nós com carinho e no seu tempo vem ao nosso encontro e nos faz relembrar que temos um imenso valor para Ele, pois Jesus morreu em meu lugar na cruz. Ele assumiu o preço de meus pecados. Somos amados dele, em quem Cristo habita. As dificuldades vêm para nos purificar, nos melhorar, aumentar nossa dependência e estreitar nosso relacionamento com Deus. Noemi, ao perceber que Boaz tinha algum interesse com Ruth, recordou do Deus vivo e percebeu o quanto o Eterno estava envolvido em todos os detalhes de sua existência. Mesmo que tenha ficado viúva, perdera 2 filhos e ainda passou a ser pobre, dependente do favor de outros. Vemos que Deus foi muito generoso com Noemi e Ruth. Boaz e Ruth se casaram, tiveram filhos. Ruth foi bisavó de Davi, o rei Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. Mesmo ela sendo moabita, ou seja, de outra nacionalidade, para Israel, na época, isso era muito negativo. Era como cacos de lenha, de pouca serventia. Contudo, Deus faz grandes obras também com os cacos desta vida. Ele pega a nossa história individual e nos faz entrar na sua história maior. Nos leva para seu reino e passamos a pertencer à mega história de Deus. Algo surpreendente que somente Ele consegue fazer. Vejam, para alguém que se sentia um caco desprezível, Deus a levantou e mostrou seu valor. Ela teve de confiar nos planos de Deus, ao mesmo tempo que teve de ser audaciosa, fazer aquilo que lhe era possível. Noemi instruiu a nora de como deveria agir, pois sabia da cultura judaica, como deveria ser o comportamento de uma moça decente. Como viúva, ela estava apta ao casamento, mas ela precisaria ter um comportamento decente. Ruth não usou de estratégias contrárias à vontade divina. Ela obedeceu à estratégia montada por sua sogra, obedeceu a Deus e honrou a sua sogra. E Deus a honrou. Mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, precisamos focar em caminhar com o Senhor, sermos seus amigos íntimos, agirmos de acordo com os princípios de Deus no tempo certo. Ele vai nos honrar e a situação vai mudar. A última palavra sempre é a dele e ele tem prazer em nos surpreender. Deus é maravilhoso. Boaz já tinha ouvido falar de Ruth, de como ela tratou bem a sua sogra depois da morte de seu sogro.
e que deixou sua família para acompanhar a sogra, inclusive assumindo a cultura e o Deus dela. Ruth foi um exemplo raro em sua época, assim como seria em nossos dias. De caco para um exemplo raro. Olha a transformação, olha a mudança. Boaz seguiu as regras de resgatador conforme os princípios que Deus deixou em Deuteronômios 25, 5 a 6. Ele não deu um jeitinho, fez o que era certo, no tempo certo. Foi instrumento de Deus e nos serve de exemplo para nós, servos de Deus. Temos várias lições para aprender com essa narrativa de Ruth e novamente vemos que o Espírito Santo nos convida a estarmos em relacionamento com Deus. E para isso ser possível, precisamos responder a 3 aspectos em nosso estilo de vida. O primeiro deles, dedicar-me ao relacionamento com Deus. Noemi, de início, se mostrou amarga pelas dificuldades que passou. Contudo, Deus demonstrou seu amor e cuidado para com ela, e logo ela passou a louvar e glorificar o santo nome de Deus, e instruir sua nora a caminhar nesse relacionamento e dependência com Deus. Aí nós vemos que se destaca o relacionamento de Noemi com Deus. Segundo lugar, dedicar tempo com pessoas não cristãs. Ruth era moabita. Ela tinha outros deuses. Mas, pela maneira que sua sogra agia com ela, percebeu o quão maravilhoso é o Deus eterno, o Criador, e o quanto Ele nos ama e cuida de cada detalhe de nossa vida. Ruth acabou deixando de lado os vários deuses que ela herdou dos seus pais e passou a adorar o único e suficiente Deus. Terceiro aspecto, dedicar tempo para estar em relacionamento e caminhar em discipulado. Ruth seguiu as instruções de sua sogra e passou a conversar abertamente com seu resgatador, Boaz, o qual foi a mão de Deus na vida das duas e as acrescentou na metanarrativa de Deus, de seu reino. Ruth passou a confiar no Deus Altíssimo e teve comunhão com a sogra e seu futuro marido. Nessas 3 áreas de relacionamento está o cumprimento do nosso ID. Deus, incrédulos e crentes. Existe um relacionamento nessas 3 áreas que precisa acontecer harmoniosamente. Hoje destacamos uma parte da história de Noemi, Ruth e Boaz. Noemi voltou para sua parentela, amarga e sem esperança. Contudo, Deus mudou o rumo das coisas e utilizou sua nora e seu futuro marido. Deus é especialista em mudar nossa realidade. Nos leva a fazermos parte de sua história maior. Sabemos esperar em seu tempo? Estamos atentos e de olhos abertos ao seu agir espetacular? Valorizamos as pequenas bênçãos de cada dia? Só Ele tem o poder de nos transformar de cacos em pessoas extraordinárias. Só Ele consegue envolver nossa história na dele. Precisamos cultivar esse relacionamento com Ele e permitir seu agir em nós, por nós e através de nós. Oremos. Amado eterno Pai, graças te damos pela história de Noemi, Ruth e Boaz. Ajuda-nos a perceber que às vezes nós pensamos que somos como cacos de lenha, sem uma serventia certa, um resto, aquilo que talvez um dia, quem sabe, poderá ser útil. Pai, ajuda-nos a perceber que podemos sim e somos amados por Ti, porque Jesus age em nós, Ele morreu por nós, quer nos transformar, quer nos lapidar e nos moldar. Continua, Senhor, fazendo a Tua obra em nós e que possamos glorificar o Teu santo nome, assim como Ruth e Noemi fizeram, depois que perceberam o quão amoroso Tu foi com elas. Pai, age em nossa vida. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos?
Então o seu discipulador falou: não, mas tem amigos íntimos que caminham em relacionamento com ele e focam sua vida e seu futuro em Deus, o Senhor. Você é um amigo íntimo do Senhor? Você também já achou que era um caco nessa vida, mas foi transformado de caco em algo extraordinário, algo impressionante, num processo que só Deus consegue fazer? Essa é a minha história. E a sua, como que é? Reflita sobre o que Deus quer fazer na sua história, meu amigo.